Olá, galera do canal de filosofia do professor Benê França. Hoje é com muito prazer que nós faremos uma aula um pouco diferente das já trabalhadas em nossos vídeos. Hoje nós vamos tratar sobre um texto do grande professor brasileiro Antônio Joaquim Severino. Professor Antônio Joaquim Severino escreveu uma obra muito conhecida no Brasil e até no exterior, sob o título Metodologia do Trabalho Científico. Nós pegaremos algumas dicas dadas por ele em um dos capítulos, de modo particular o capítulo 2º, trabalhando ainda uma subseção, a de número 2.2.1, sob o título Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Textos. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou combinar celular com o projetor, entre outros pequenos recursos. Agradeço a sua paciência, agradeço também a sua inscrição. Louvado seja Deus, conseguimos mais de 2.000 visualizações, mais de 250 inscritos em nosso canal, e gostaríamos que esse canal humilde se continuasse sendo uma casa do conhecimento. Quero que todos sejam muito bem-vindos, que todas sejam muito bem-vindas. Conforme nós comentamos, nós preparamos alguns slides para trabalharmos esse importante conteúdo. E nós vamos dividir da seguinte maneira. A nossa aula de hoje, ela será fundamentada exclusivamente no texto do professor Antônio Joaquim Severino. Para quem acessa Google Books, pode tranquilamente encontrar este link para poder recorrer à obra do professor Antônio Joaquim Severino. E ali vocês vão encontrar a obra completa, gentilmente socializada pela editora Cortez, postada no Google Books. Aí segue o link assinalado na cor amarela. Desse link importantíssimo, o que nós vamos chamar a atenção? Gostaria de chamar a atenção para vocês a respeito de uma importante contribuição, que é a questão da análise textual. O que é uma análise textual? Essa nossa abordagem, nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte, vou dar algumas sugestões técnicas didáticas de como ler um texto teórico e, em seguida, nós vamos mergulhar na primeira grande abordagem, chamada análise textual. O objetivo desta leitura integral é tomar um conhecimento, na verdade, é tomar ciência do que trata exatamente o texto. Fazer uma leitura prévia é algo extremamente significativo, porque o estudante vai tomar consciência sobre do que trata o texto. Segunda etapa. A segunda etapa, eu fiz o quê? Uma divisão da subseção 2.2.1 em 9 subitens. Lá não está grafado a expressão introdução, mas eu inventei para facilitar a nossa expressão. Introdução corresponderia, de modo particular, ao preâmbulo, que pega o título da subseção 2.2.1, chamada Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Textos, iria até antes do item 1A grafado no texto, sob o título Delimitação da Unidade de Leitura. Nós fizemos o quê? Nós dividimos em 9 subitens. O primeiro chamado Introdução, o segundo chamado Delimitação da Unidade de Leitura, o terceiro chamado Análise Textual, a quarta chamada Análise Temática, a quinta a Análise Interpretativa, a sexta a Problematização, a sétima a Síntese Pessoal e, finalizando o texto, nós temos um item chamado Conclusão, que está ali grafado, que inclusive o professor Severino assim fez, que nós vamos chamar de 8º subitem, e a última parte do texto,
que é o esquema, que vamos chamar de subitem 9. A unidade de leitura ela deve ser pensada conforme o nível de acessibilidade do texto. Na medida em que o texto for muito fácil, altamente compreensível, lógico, eu posso ler, por exemplo, um capítulo. Se eu tiver a intenção de ler um livro, posso fazer então a leitura dividida por capítulo. Se o texto for muito difícil, eu posso fazer a leitura por parágrafos. Agora, no nosso caso, estamos pegando um texto didático. Então, não é um texto teórico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adotar esse procedimento. No caso, faremos a divisão da unidade de leitura por item, subitem. Já apresentamos que são 9 subitens e com base nestes, nós faremos agora a releitura focada somente nele. Com dupla intenção. Intenção 1. Captar as informações processadas pelo professor Severino, preferencialmente, como se fosse uma descrição, uma narração, eu vou dizendo o que o professor Severino está expondo. 2. Vou marcar todas as minhas dúvidas a respeito de palavras desconhecidas, verbetes emprestados das ciências, das tecnologias, da filosofia, nomes de pensadores, pensadoras, teorias, movimentos históricos culturais, tudo aquilo que for mencionado, inclusive datas históricas. O que eu faço? Pego uma folha à parte e faço esse registro. Posteriormente, farei uma busca. A etapa 2 assim se encerra. Conforme vocês observarão, as etapas 2, 3 e 4, elas estão plenamente integradas. Após, por exemplo, a releitura do subitem que eu chamei de introdução, o estudante faria para si a seguinte pergunta: o que o autor quis transmitir neste subitem? Essa pergunta, ela tem a intenção de fazer com que o leitor, a leitora, capte as informações processadas pelo professor Severino na ótica concebida, codificada, pensada por ele como o sujeito construtor, criador, a mente emissora de uma mensagem. Na medida em que a pessoa leitora faz isto, terá que fazer uma espécie de descrição, narração, na qual se colhe as informações pensadas por essa consciência autoral, essa consciência original. No segundo momento, o estudante, já na etapa 3, faria a coleta das informações. Primeira das informações seria especificamente o que o professor Severino disse. E na etapa 4, registraria todas as dúvidas peculiares ao texto. Verbetes, expressões da língua portuguesa desconhecidos, conceitos originários das ciências, das tecnologias, da filosofia, palavras que marquem, por exemplo, indicações de teorias, movimentos históricos, culturais, sociológicos, artísticos e ainda a marcação de datas históricas. Então, o estudante teria o seguinte procedimento: primeiro, leitura integral; segundo, a leitura por subitem; terceiro, após a leitura do subitem, coleta das informações no ponto de vista do professor Antônio Joaquim Severino; quarta etapa, correspondente à segunda, terceira e a quarta, o estudante, a estudante, captaria as informações mobilizadoras, geradoras de dúvidas, semânticas, linguísticas, conceituais. Na medida em que o estudante, a estudante fizer isto, vai coletar esses dados em uma folha à parte para posterior pesquisa.